Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu voltei aqui para continuar aquela sequência que a gente fez no último vídeo, falando de todos os requisitos psicológicos que são avaliados nos processos seletivos das companhias aéreas. Ainda estou tratando de um material fornecido por companhia aérea, não vou especificar qual é, mas o que importa é que todas elas se utilizam desses mesmos requisitos. Por quê? Porque a função de comissário de voo é uma só. Então eu preciso saber o que as pessoas têm de características positivas e o que as pessoas têm de características negativas. Então, para quem é novo no canal, meu nome é Denise Penteado, eu sou psicóloga, sou diretora de RH da ProFlight e eu espero que você já tenha se inscrito no nosso canal. Vamos comigo então? Então vamos lá. Tem várias características das quais as pessoas se apresentarem durante o processo seletivo ou durante o treinamento de uma companhia aérea acabam sendo reprovadas ou perdendo seus empregos quando demonstram essas características e acabam aí, no português, claro, queimando o seu filme. Então eu vou ler algumas características, e assim como eu fiz no outro vídeo. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou pedir para que você volte lá, que são as exigências, né, psicológicas para o processo seletivo, porque esse vídeo é uma sequência daquele. Então, hoje nós vamos falar das características negativas. Começando, então, pela principal característica negativa que a gente encontra, imaturidade. O que vem a ser imaturidade, né? De que jeito que a gente percebe que uma pessoa é imatura? Sabe quando a gente lida com uma criança e tudo aquilo que a gente convive ali com ela, passa para ela o sim e o não, ela recebe o não de uma maneira imatura, ela não aceita o não, ela quer continuar vivendo num mundo de fantasia onde tudo é possível. Então, eu fiz esse comparativo com a criança porque é mais fácil a gente identificar rapidamente uma criança que faz birra, uma criança que tem ataques, né, digamos assim, que se comporta de maneira inadequada, né? Mas muitas vezes a gente percebe na nossa vida adultos se comportando dessa maneira, de forma imatura. Então são pessoas que não conseguem honrar os compromissos, que não conseguem assumir responsabilidades. Então tudo aquilo que a pessoa recebe uma crítica, recebe um feedback negativo, ou que ela tem que cumprir alguma coisa, o que ela vai fazer? Ela vai se esconder atrás dos outros, ela vai sempre culpar alguém, ou então ela tem aquele raciocínio mágico de que tudo que ela quer tem que ser feito na hora que ela pretende. Então, que ela tem que ser atendida aos seus desejos de uma forma extremamente infantil, e quando isso não acontece, ela se emburrece, ela faz cara de poucos amigos, ela se torna agressiva, ou ela faz exigências descabidas. Então, assim, a gente consegue perceber uma pessoa imatura. E a gente consegue sacar como essa característica é negativa em algumas situações onde as próprias companhias aéreas elas acabam reclamando das pessoas que, a hora que entram para o mercado de trabalho, a hora que vão ali, que participam do processo e entram para voar, elas já começam a querer demandar a responsabilidade da vida delas, ou seja, problemas pessoais, para que a companhia aérea resolva. Ou seja, poxa, mas vocês me mandaram para uma base em Salvador, e quem vai arrumar um lugar para eu morar? Quem que vai cuidar do meu cachorro que eu deixei lá em outra cidade, da minha família e tudo mais? Então, eles acabam transferindo essa responsabilidade como se fossem várias crianças que, ao entrar numa companhia aérea, se comportam como se ali fosse um jardim de infância, né? Então, essa característica de maturidade é a primeira coisa que é cancelada nos processos seletivos. E também depois, durante a sua vida aí na sua carreira. Porque a hora que você demonstra isso, ninguém vai te aguentar. Lembre-se, a companhia que te contratou, a chefia que vai cuidar de você não são seus pais e não é a sua casa. Então,
é muito importante a gente demonstrar maturidade e ter responsabilidade pelas escolhas que a gente fez e faz. Segunda característica bem complicada, egocentrismo, né? São pessoas extremamente egoístas, voltadas para si mesmos, são pessoas que acham que o mundo gira ao redor delas, quer dizer, tem muito a ver também com a imaturidade, como você percebe aí, a forma de se comportar são de pessoas que tiveram o seu amadurecimento, o seu crescimento, sua formação da personalidade travado em um ponto. Então, ela só vê a si mesma, ela só vê o seu mundo, ela acha que ela é melhor que todo mundo, que ela tem características melhores que as outras pessoas, que ela tem direito a privilégios mais do que as outras pessoas. São aquelas pessoas que, sem parar para pensar, param na vaga de idoso, levantam, vão embora, saem no carro, vai fazer sua atividade e não tá nem aí que parou numa vaga que não é sua. Uma pessoa que pega uma fila, né, enorme de atendimento, ela passa na frente de todo mundo, ela vai lá e fala, viu, o meu problema é maior do que o de todo mundo, né, e eu preciso ser atendido agora. Então, além de estar demonstrando imaturidade, né, ela está demonstrando que ela é uma pessoa egocêntrica, que ela só pensa nela, que as características dela são melhor que as dos outros, que as necessidades são melhor que as dos outros e que ela pode, por isso, passar por cima de todo mundo e não levar em consideração o outro na relação. É sempre ela. Uma terceira característica, confiança em excesso. Então, são aquelas pessoas que se acham assim, tudo que elas estão fazendo tá correto, tá certo, excesso de confiança gera erro. Exemplo, né? Às vezes a gente tem uma pessoa que pratica um esporte radical que é perigoso, por exemplo, escalar montanha, né? Enquanto a pessoa tem medo, o medo é saudável. O medo, em determinado grau, ele é saudável, porque ele preserva a sua vida. Agora, quando você tem uma confiança em excesso, você começa a fazer as coisas no automático, sem pensar, porque você se garante. Então, você acaba não checando os protocolos, você acaba não verificando se está tudo correto antes de você começar um trabalho, não checa um equipamento para subir uma montanha. Não, eu confio em mim, eu confio na minha técnica, eu confio na minha força física, eu confio naquilo que eu sei fazer. Eu faço isso há muitos anos, né? E aí você começa a se sentir maior do que, inclusive, características do tempo. Então, por exemplo, você não olha, não vê que vem uma tempestade, ou então você tá vendo que tá vindo, mas não, eu sou maior que tudo isso. É aquela mania de grandeza, inclusive. Aí você se sente tão confiante que você não se preocupa com toda uma padronização, com todo o protocolo de segurança. Então, confiança em excesso na aviação, ela vai completamente na contramão daquilo que a gente preconiza como segurança. Então, dificilmente vão contratar pessoas com essas características. Influenciável, né? Maria vai com as outras. Aquelas pessoas que não sabem, né, como eu falei no vídeo anterior, tomar suas próprias decisões. Então, elas não têm opinião formada, elas não pensam por conta própria. Então, qualquer pessoa vai chegar perto dela e falar, vamos fazer uma greve, vamos fazer um motim, vamos fazer dessa forma. Ela sabe que está errado, ela sabe que através do treinamento dela, que ela não foi assim que ela aprendeu, e mesmo assim ela resolve seguir a cabeça de algumas pessoas, porque ela é uma pessoa que tem uma força de vontade fraca, uma força de decisão, um poder de decisão fraco, né? Também, claro, tudo isso que eu tô falando causado por problemas psicológicos que a pessoa vai apresentando ao longo do seu desenvolvimento, né? Por isso que eu falei no vídeo anterior e falo agora de novo. Tudo isso são características que a gente consegue muito bem trabalhar numa terapia, por exemplo. Então, se você não quer ser reprovado no processo seletivo e se você quer ser um profissional adequado, um profissional onde as pessoas vão contar com você,
é de suma importância que você cuide da sua saúde mental. Às vezes, o seu emocional abalado ou traumas não resolvidos, né, podem fazer com que você não se relacione adequadamente com as pessoas. E isso se reflete não só na sua vida pessoal, como também no trabalho. Por isso que, assim, todas as vezes que a gente dá curso de processo seletivo e que a gente entra em sala de aula para fazer essas práticas com os alunos, a gente sempre fala da importância de se cuidar da saúde mental. Bom, outro item, imprudência e impulsividade. Então, a pessoa imprudente é a mesma pessoa que não tem maturidade, né, nenhuma, não se responsabiliza pelas coisas, não leva em consideração o treinamento novamente e ela faz as coisas muito sem pensar, né? Assim como o impulsivo, ele não pensa, ele vai e faz, né? E isso são características que levam ao erro, que levam à falha e que levam à falta de segurança. Então não tem como um agente de segurança, que é o comissário de voo, ou, por exemplo, o agente de aeroporto, ser imprudente, fazer as coisas sem pensar, sem seguir regras e normas, né? Que é outra característica que eu falei no vídeo passado, você tem que saber obedecer regras e normas, né? Então, a imprudência e a impulsividade, né? Exemplos, né, de impulsividade, aquela pessoa que simplesmente tem um problema e ao invés dela sentar e pensar para resolver, ela simplesmente toma a primeira decisão que veio na cabeça dela, né, e sai falando coisas que não amadureceu antes de pensar, sai tomando atitudes que não avaliou as consequências, né? Então essas são as pessoas imprudentes e impulsivas. Explosivo. Bom, acho que eu não preciso falar que o explosivo é aquele cara que não tem paciência, né? Ele não tem paciência, ele tem uma falta de controle emocional, que foi uma característica que nós falamos no vídeo anterior, que controle emocional é um requisito, equilíbrio emocional é um requisito, né? Então, a pessoa que é explosiva é porque ela não tem esse equilíbrio. Ela pode até ter um transtorno de personalidade mais grave que a torne explosiva dessa forma. Então, qualquer feedback negativo, qualquer não como resposta, qualquer atitude do passageiro inadequada, e vocês podem contar que passageiro tem muita atitude inadequada. Se eu for começar a contar a história aqui, esse vídeo vai dar 1 hora para mais, assim, de histórias de passageiros que xingam comissários, que são agressivos, que querem cuspir na cara, né? E dentro da aeronave, você vai ver de tudo, né? As pessoas, parece que o avião, por ser um lugar fechado, por remeter a alguns medos, né? Ele transforma as pessoas em verdadeiros... É como se fosse um hospício, né, no voo. Então, ele puxa das pessoas aquilo que tem de pior nelas. Aí vocês podem pensar, nossa, que exagero, tem tantos passageiros adequados. Sim, tem muitos passageiros adequados, mas a gente não pode esquecer que uma tripulação, ela é um grupo heterogêneo no sentido de comportamento. Então, você vai ter de tudo, de A a Z, de classe social, de educação, de cultura, de idade, de tudo que você puder imaginar. Então, isso não garante que o comportamento das pessoas sejam adequados. E você vai ter que aprender a lidar com isso sem ter uma crise de explosão quando alguém xingar você. Bom, mais um item. Impaciente e ansioso. Olha, o impaciente, né? É o cara que não tem paciência, isso é meio que óbvio. Agora, ansiedade, a gente precisa falar muito disso, porque acomete muita gente tem transtorno de ansiedade, muitas pessoas chegam a ter ansiedade no nível a ter que tomar medicação, a ter que procurar um psiquiatra, porque a ansiedade começa a travar a sua vida. Então, você tem taquicardia, você tem sudorese, você não consegue raciocinar direito,
Você pode ter uma crise de choro do nada, você pode ter insônia. Então, a ansiedade, ela leva a pessoa a ter sintomas físicos, inclusive, né? E tem muita gente hoje em dia nos consultórios fazendo terapia para tratar justamente a ansiedade. E a ansiedade, se não tratada, se não trabalhada, ela pode se tornar uma depressão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que quando as companhias aéreas perguntam quais as suas características positivas e negativas, né, que isso é uma das perguntas, cite 3 defeitos, cite 3 qualidades, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar, eu sou ansioso, porque o ansioso ele pode ser uma bomba relógio. Então é melhor você ter um autoconhecimento, você buscar saber se você é ansioso mesmo, de que forma essa sua ansiedade se manifesta, para que você não caia nessa armadilha de falar que você é ansioso. Então você pode falar outras coisas durante o processo seletivo, como por exemplo, que você é uma pessoa prevenida, que você é uma pessoa precavida, que você se preocupa com o futuro, que você se organiza, você se planeja, né? É muito mais bonito do que falar que você é ansioso, porque a ansiedade ela envolve um transtorno, né? Seguindo aqui adiante, desequilíbrio emocional flutuante, né? Eu acho que isso a gente já falou bastante na pessoa explosiva, né? E também no vídeo anterior sobre o equilíbrio emocional, né? Pessoas indecisas ou com lentidão de ideias, então é a lentidão de raciocínio, você demora para tomar suas decisões ou você não sabe se hoje você vai vestir verde ou você vai vestir vermelho, se você casa ou compra uma bicicleta, né? Parece uma piada antiga, mas é próprio de pessoas indecisas que levam muito tempo para se decidir, para raciocinar o que é melhor fazer, né? E aí, numa emergência, por exemplo, é complicado. Você vai atrasar uma evacuação de uma aeronave, você vai atrasar um socorro a uma pessoa que esteja precisando dessa atenção, né? Principalmente de primeiros socorros mesmo, de atitudes que sejam da área da saúde, seja física ou mental, né? Então, se você não tem essa rapidez de raciocínio, podem ser segundos ou minutos imprescindíveis para você salvar a vida de alguém. Então, por isso que um comissário ele tem que ser bate-pronto, né? Excesso de autoritarismo. Aqui a gente fala de uma liderança negativa. Então, é aquela liderança onde a pessoa ela quer mandar nos outros, ela quer obrigar os outros a fazerem aquilo que ela quer na hora que ela bem entende. Então também demonstra um pouco de maturidade. Aquela pessoa que só se faz ouvir no grito, no medo, né? E acaba sendo desagradável. Assim como no outro vídeo, né? Eu gosto de contar histórias, então eu vou contar para vocês. Teve uma época que uma companhia aérea que fazia muita dinâmica de grupo no processo seletivo, eu não vou citar nomes das companhias porque isso faz parte de um assunto de um curso complexo, né? Então só pessoas que realmente têm muito interesse que a gente pode abrir qual companhia faz isso ou aquilo. A gente está num canal público, então eu não posso estar falando. Mas uma das características da dinâmica era justamente observar de que forma as pessoas elas faziam feedback a respeito da atividade que elas tinham sido pedidas a desenvolver. E aquelas pessoas que demonstravam mais autoridade, que queriam falar mais que os outros, que queriam impor a sua vontade, elas eram todas eliminadas. Eu estou falando de uma companhia específica que gosta mais de dinâmica de grupo, mas isso não significa que as outras companhias também não apliquem dinâmicas e que também não estejam atentas a isso. Então, o autoritarismo, ele torna a pessoa persona chata, persona não grata. Sabe aquela pessoa que entra nos ambientes e começa assim, desferir um monte de regras, né? Regra para isso, regra para aquilo, não, você vai fazer, você vai obedecer. E uma vez também eu apliquei uma dinâmica que uma companhia aérea usava, que era escravos de Jó. É uma dinâmica que, para quem conhece essa brincadeira infantil, ela é super simples,
Porém, imagina como você manifesta uma liderança autoritária durante essa atividade, que parece de criança. Uma das pessoas que estava ali participando da dinâmica, ela não aceitava que algumas pessoas não conhecessem a música ou não soubessem se comportar, e ela gritava durante a dinâmica: para! Não é assim! Chegava assim a segurar a mão das pessoas que estavam do lado tentando fazer, né, a atividade de uma forma agressiva. E isso acabava sendo tão autoritário que deixava o grupo perdido. E aí onde você percebe como uma liderança autoritária faz mal para o grupo. O grupo fica sem saber o que fazer, perde a capacidade de raciocínio, todo mundo fica de mau humor, sem vontade de estar ali, né? Então é nítido como a gente percebe em dinâmicas de grupo as pessoas que são autoritárias. Elas acabam sendo quem elas são e manifestam de tal forma que não tem como você aprovar uma pessoa dessa. Ela vai gerar um estresse danado na equipe, né, na equipe de trabalho, dentro da tripulação e também com os passageiros. Teimosia. Teimosia é uma característica que muita gente, né, quando cite 3 defeitos. Eu sou uma pessoa teimosa. Teimosa como? Eu sou persistente, eu não desisto, tal. Olha, isso não é teimosia. Isso realmente é persistência. Persistência é uma característica boa. Significa que você não desiste fácil das coisas que você se propôs a fazer. A teimosia é diferente. É quando alguém chega para você e fala: olha, vá por aquele caminho, que aquele caminho é melhor. E você: não, eu não vou. Eu vou pelo outro porque eu não quero ir por aquele. E aí a pessoa vai e normalmente ela quebra a cara. Teimosia é quando você não ouve a voz da sabedoria. Quando você não se preocupa em saber: olha, aquela pessoa tem um pouco mais de experiência que eu, deixa eu parar para ouvir, deixa eu parar para ser flexível, deixa eu parar para aceitar as opiniões. Não significa que você, Maria, vai com as outras, mas significa que você é uma pessoa flexível, que você tem sabedoria de ouvir pessoas que conhecem mais do que você. Teimosia é quando você simplesmente fala não e faz tudo do seu jeito e muitas vezes quebra a cara. É uma característica bem ruim para comissário, vocês podem imaginar o motivo. Rígido com falta de flexibilidade. A gente falou bastante disso também no vídeo anterior. A pessoa que não tem flexibilidade, ela não aceita nada que venha dos outros de maneira fácil. Tudo tem que ser do jeito dela, não tem jogo de cintura. É ruim também. Energia instável. Hoje eu tô a fim de trabalhar, amanhã eu não tô. Hoje eu tô a fim de colaborar, amanhã eu não tô. Então você fica oscilando, né? Você é de lua, você tem dias que você tá super animado, faz um monte de coisa, tal. No dia seguinte você chega se arrastando, não quer fazer nada, não quer conversar, né? Então a sua energia fica oscilando. Tendência à fadiga, aquela pessoa que fica fazendo alguma coisa por horas, logo ela se cansa. Logo ela não consegue dar sequência naquele trabalho que ela iniciou. Então ela é uma pessoa de uma característica quase que cansada o tempo todo. Isso tem vários motivos, pode ser um motivo físico, pode ser um motivo psicológico, sim, pode ser um indício de um início de uma depressão. Então por isso que eu falo que cuidar da saúde mental leva você também a cuidar da sua saúde física. E para você trabalhar na aviação, você tem que estar com ambas funcionando direito. Eu sempre brinco com os alunos que é o seguinte: se você vai na academia, se você se esforça para ficar com o corpo ok, por que não se esforçar para ficar com o seu psicológico ok? Né? Até porque, vamos lembrar, todas as doenças do corpo físico, elas começam no emocional. Então, se a gente cuidasse antes do emocional, muitas doenças seriam evitadas. Fica a dica aí. Bom, estamos quase chegando no fim.
Impulsividade, né? A mesma coisa, eu já falei, né, da imprudência, da impulsividade. Essa característica parece muito forte, porque definitivamente companhia aérea nenhuma quer aquele cara impulsivo que faz as coisas sem pensar. E o cara que é indisciplinado, crítico e contestador. Então é aquele cara que chega na companhia aérea, mas no meu outro emprego não era assim. Mas por que aqui vocês fazem desse jeito, não fazem daquele outro jeito? Não, porque eu aprendi assim, né? Então, todo mundo que contesta muito, contesta as normas e regras de um lugar que acabou de chegar, é uma pessoa que fica mal vista e ela gera uma demanda de energia da chefia para estar respondendo, para estar os questionamentos dela, né? Que se torna uma pessoa que, ao invés de produzir, que ao invés de agregar, ela acaba dividindo, ela acaba atrapalhando, ela acaba cansando e ela acaba sendo aquilo que o pessoal chama de laranja podre da cesta, sabe? Que apodrece as outras. Por quê? Porque ela contesta de tal nível que ela acaba gerando dúvidas daquilo que é óbvio, né? Vocês têm um manual de instrução a seguir, tem regras, cada companhia aérea tem os seus manuais, tem as suas regras, suas padronizações. Se você questiona e quer fazer do seu jeito, é porque você não sabe obedecer regras e normas e você fatalmente, uma hora ou outra, vai acabar causando um problema, um incidente ou um acidente. Então, essas são as características negativas que reprovam com certeza num processo seletivo. Eu falei aqui de características psicológicas que as pessoas avaliam, né? As companhias avaliam nos testes de fit cultural, nas dinâmicas de grupo, nas entrevistas, na entrevista final com o gestor. Então, tudo isso daqui é característica que é facilmente percebida, por isso que tem tantas fases o processo seletivo. O que não foi pego num pode ser pego no outro, por isso que tem mais de uma pessoa te avaliando, porque o que uma não percebeu, a outra fatalmente vai perceber. E a dica que eu trago aqui é que realmente vocês se preocupem com aquilo que eu falei, que é a saúde mental, o autoconhecimento. Então, tem terapia, tem cursos que cuidam disso, tratam desses assuntos. Estudar, ler um bom livro, né? Cuidar dessas questões ajuda muito a você se autoavaliar, fazer um autofeedback e saber exatamente quais são suas escolhas, quais são seus valores, aquilo que você sabe que tem vocação, aquilo que você sabe que vai se desenvolver melhor, né? Os seus limites também é muito importante, as suas crenças é outra coisa que também influencia bastante em você ser aprovado em qualquer processo seletivo, né? Então, tudo isso você consegue avaliar fazendo uma boa terapia, por exemplo, tá bom? Então, contem com a gente, ativa o sininho, dá o seu like aí e continue aqui com a gente que logo mais teremos outros vídeos falando de outras coisas a respeito, vídeos que com certeza podem ajudar você ou outras pessoas que estejam interessadas na aviação. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Excellence in Flight.